calosidade ou higroma, hein, Cais? Bom dia! E aí, gente? Bom dia! Vou colocar o assunto aqui dentro do meu grupo dos aulões. Quem não sabe dos aulões, entre no grupo depois. E só vou dizer para vocês que hoje a aula será de definição disso. 47. Vai ser uma aula curta, ok? Real. Eu não sou muito boa para prometer aula curta, porque nunca é curta, né? Mas hoje vai ser curta. Deixa eu escrever aqui. Calosidade ou higroma. E aí? O que vocês acham disso, hein? Me contem. Mais importante a gente começar, ok? Então vamos embora que essa vai ser rapidona mesmo. O que acontece é o seguinte, existem umas diferencinhas, tá? E primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês o que é um calo. Eu vou dar a definição aqui pra vocês das duas situações, tá? Bem diretas ao ponto. Calosidade, né? É uma situação em que eu tenho principalmente nos cotovelos, eu posso ter também em outras partes, né? Mas essa partezinha do, como se fosse o joelhinho do cachorro em cima é mais comum, embaixo como se fosse nos cotovelos na parte de trás, onde a gente tem um trauma constante, uma condição que acontece, né? Igual numa situação como se fosse de seres humanos, nós, bom dia, Ana, em que tenha a situação de um trauma constante ali, né? Então, eu vou dar apenas o conceito, porque sintoma, tratamento, eu vou dar no decorrer dessa semana. Mas eu quero que vocês entendam as duas situações. E isso acontece principalmente mais em animais de pelo curto, porque automaticamente, por ser pelo curto, eles ficam menos protegidos na região, ok? Já coloquei meu retorno aqui. E animais de grande porte. Animais de pequeno porte pode acontecer isso? Sim, desde que eles estejam principalmente em situações de sobrepeso, são as coisas mais comuns, tá? Vou trazer outra fotinho aqui. Ó, tá? Eu não trouxe as fotos em região de tornozelo, vou trazer, espero achar, na aula de amanhã, tá? Então, às vezes, fica assim, ó, tá? Na região dos cotovelos, aliás, isso aqui nem cotovelo, isso aí seria joelho, a gente chama de cotovelo, né? Porque isso aí, bem dizer verdade, é uma articulação mais alta. E... não, isso não é joelho. Nossa, isso não é joelho. Joelho seria atrás. É cotovelo mesmo, é na frente. Tá certo. Joelho que seria atrás. Eu falando errado, né? Já correção. Isso realmente é cotovelo, tá? Aí na frente aí é o húmero que tem aí, né? Nessa região. Então tá tudo certo. É cotovelo. Vamos, correção de rota e falar adequadamente. É cotovelo mesmo. Então, nessa região, há esse aumento, né? A gente chama de hiperqueratose, né? Ou seja, esse aumento de células, né? Da parte superficial da pele, como uma proteção. Igual acontece com a gente também. Normalmente isso é bilateral, tem nos dois lados. Ah, meu cachorro pode ter mais de um lado do que do outro? Pode. Principalmente quando ele tem mais o hábito de, às vezes, ao deitar, ao ficar, né, numa posição assim no chão, ele fique mais de um lado do que do outro, tá? Tem mais que ter uma certa predileção por lado de deitar. E aí pode acontecer de ter mais de um lado do que do outro. Hoje é conceito dos dois, só isso e nada mais. Eu vou ser mais curta. A outra situação, eu vou trazer primeiro uma fotinho só para ver, que é a situação chamada de higroma.
é muito comum na região de cotovelo, eu falando certo, que o joelho é lá atrás, tá? É muito comum na região de cotovelo, né? Em que é esse aumentozinho de volume. Eu não circulei, mas eu vou trazer uma foto, que é uma coisa bem mais fácil e real de ser vista. Olha aí, ó. Nessa daqui não se tem dúvida do que ser visto, tá? Isso é o que a gente chama de higroma, tá? Higroma já é uma cavidade que é formada ali. Vocês podem observar que por que eu trouxe essa fotinho logo de cara, só para ter uma ideia. Porque nem sempre, que muita gente tem aquela associação. Ah, toda calosidade vira higroma. Não. Todo higroma foi um calo antes. Também não. Porque nesse caso aqui, olha, um exemplo bem claro pra gente. Não aparece inicialmente, muitas das vezes eu nem tenho uma calosidade. Mas às vezes ali o trauma foi tão grande, às vezes da forma que aconteceu, que ele nem cria uma calosidade, ele cria direto uma cavidade, então vira uma bolinha mesmo, tá? Preenchida ali, né, pro fluido ali, por líquido fibroso, o que for, e faz essa situação formada aí, ó, e forma essa bolinha nos cotovelos do animal, tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? Então, uma coisa não tem sempre a origem na anterior. Essa é uma coisa muito importante de ser entendida. Mas as causas normalmente são as mesmas, só que enquanto a calosidade foi uma coisa suave inicial para que levasse àquela formação dos cotovelinhos do animal, no caso do higroma, que é esse exemplo que eu estou mostrando aqui de uma foto para vocês, isso acontece de uma forma mais rápida e aí forma essa cápsula, né? Aí preenchida com fluido, normalmente é com líquido, né? Em que fica como uma proteção nessa região de uma forma muito mais rápida, tá? E normalmente os animais de pelo curto sempre são mais acometidos do que o de pelo longo, porque o pelo longo, o próprio pelo já protege. Então aqui só fazer um insight aqui. E já daqui a pouco já vamos finalizar, eu falei que hoje vai ser curtinho. E algum insight muito importante é o seguinte: então, se eu tenho animais de grande porte, se eu tenho animais de pequeno porte e esses animais ficam simplesmente tosados constantemente, eu posso levar esses cães a possuir calosidades, que é as fotos iniciais, né, na mesma região de cotovelo, ou eu posso levá-los até uma situação de higroma mais fácil pela retirada dessa proteção inicial que existe dos pelinhos, tá? Quer ver uma raça que é muito comum, às vezes, possuir isso mais fácil? Por exemplo, um cocker. Por quê? Porque as pessoas pegam, muitas vezes, vai lá, deixa ele sempre tosadinho, e o pelo dele protege muito ele já é um cão, ele é um falso pequeno, né? Porque ele é um pequeno de porte, mas ele é um cão muito pesado. E aí ele começa a ter esses calinhos, tá? Então, ou seja, cuidado ao retirar ou deixar seu animal de pequeno porte sempre todo tosado. Ai, porque é melhor, ai, porque dá menos trabalho. Entenda que se você tem um cão de pelo, ele tem um motivo para ter pelo, tá? Então, vou lá e retiro tudo, nem sempre é a melhor hipótese, ok? Então, hoje eu quis trazer para vocês de uma forma mais geral, né? Como eu sempre falo, com um vocabulário fácil e de uma forma, assim, mais direta. Às vezes eu falo muito, né, nas lives por aqui, mas qual que é a diferença entre higroma e calosidade em cães? E nessa semana eu vou trazer para vocês tratamento, o que é sintoma e tudo, várias coisas sobre o assunto, tá bom? Tá um dia lindão por aqui, sol. E hoje, mais um dia incrível. Abraça aí a energia de Deus que eu mandei pra vocês, tá bom? E no decorrer dessa semana eu vou trazer esse assunto pra vocês. Vou tentar ser mais curtinha, porque às vezes eu faço lives muito longas, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.